Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos aí na sua salinha para um bate-papo gostoso, para fazermos um movimento de conhecimento das histórias. Nós vamos falar como a mulher é tratada pelas tradições dos povos semitas. O que vem a ser isso de comer ou de passar no cabelo? Então, fique ligado, porque a gente percebe a diferença imensa que tem nos povos daquele outro ladinho do mundo e de nós aqui. A liberdade que se tem aqui e como são castradas as mulheres lá. Então, nós vamos falar hoje com o nosso convidado querido, que é Fabrício Belotti. Fabrício Belotti é palestrante, profundo estudioso das tradições dos povos onde transitou Jesus. Fez faculdade em Israel, em Jerusalém, e vem trazendo para a gente um conhecimento muito gostoso. Seja bem-vindo ao nosso programa, Muito Fabrício. obrigado, Iraci. É bom estar aqui novamente com você. Fabrício, da onde que vem aí essas tradições desse povo semita? História antiga, hein, Iraci? Bem antiga. Então, o povo semita que você fala é uma tradição muito antiga chamada Sem, Cã e Jafé. Eram filhos de um patriarca lá atrás que deu origem a toda a tradição dos povos que hoje a gente entende como judeus e a gente também como os ismaelitas ou os filhos de Ismael, depois, né, da separação deles, que deu grande parte da origem do que a gente conhece como o povo árabe ou os povos fundamentalmente de tradição islâmica. Nem todo judeu hoje, a gente pode ter judeu no Brasil, a gente pode ter judeu nos Estados Unidos, a gente pode ter judeu em qualquer lugar, Sim. mas a gente obviamente tem a origem do povo judaico fincada no que hoje é o Estado de Israel, Iraci. E a origem do povo árabe, que nem todo árabe também é islâmico. O árabe é uma origem etno-geográfica e o islamismo é uma característica religiosa. Mas, fundamentalmente, eu diria que a gente parte da religião islâmica está vinculada ao povo árabe, mas os árabes vieram dessa região. Então, eles tiveram um núcleo central. E esse núcleo, Iraci, começa na sua tradição na lei mosaica, que naquela época era tudo uma coisa só. Então, o patriarca Moisés recebe as leis e lá na lei mosaica tem um conjunto de instruções e essas instruções, isso está registrado na Bíblia, Iraci, isso foi escrito 900 a 1000 anos antes da vinda de Jesus. Portanto, nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás. Nossa Senhora. O mundo era outro, a relação humana era outra, a nossa percepção social, as nossas relações familiares eram completamente diferentes do que a gente vem hoje. E isso é uma coisa que a gente pode explorar depois, né? Como a gente ainda mantém, de forma bastante complexa, tradições tão antigas nos tempos atuais. Mas isso começa de lá. A lei mosaica, se você pegar o Levítico lá na Bíblia, está dizendo que a mulher ela tem que ser tratada de uma forma diferente. E há, necessariamente ali, Iraci, uma relação de hierarquia inferiorizada. É uma loucura. Então, já se encontra lá. Os judeus seguindo isso, quando você tem toda a tradição judaica, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, aquele povo todo, eles viviam no deserto. E havia muita dificuldade de subsistência. O homem tinha um papel principal de provedor e organizador da estrutura social. E a mulher era reclusa à sua casa. Então a mulher tinha como papel gerar e dar filhos, evidentemente um papel de reprodução, Só e isso. cuidava da casa. Então o homem saía para caçar, o homem saía para pescar, o homem saía para fazer negócio, o homem saía para adorar, para ir para o templo. A mulher fundamentalmente ficava em casa. Quando ela nascia, ela era propriedade do marido. Propriedade do pai da mãe. E quando ela chegava numa idade de mais ou menos uns 13, 14 anos, ela era dada em casamento. Ela não participava dessa decisão. E ela era dada em casamento para um outro homenzinho da tribo. Geralmente um homenzinho de 16, 17, 18 anos.
esse casamento era arranjado, eles se casavam, e a mulher saía da propriedade, a filha, né, saía da propriedade da família dos pais e passava a ser propriedade do novo marido, da família dele. Ela e ali nunca ela seguia o seu ritmo. Ela nunca foi dona dela mesma. Nunca foi dona dela mesma. Você tem algumas tradições recolhidas na Bíblia, em Deuteronômio e tal, que você tem como é que aquele povo se organizava, isso de novo, né? Sem nenhum desrespeito à Bíblia, muito pelo contrário, mas era o registro. A Bíblia, nesse período, na verdade, Laceira, contém o registro do povo judeu, independente daquilo ali ser ou não alguma coisa de um caráter maior. É o registro de como é que eles viviam. E você tem uma tradição muito interessante no livro da Bíblia, livro de Levítico, que fala assim, olha, um homem tem que tomar cuidado com sua terra, tem que tomar cuidado dos seus cabritos, das suas ovelhas, dos seus jumentos, da sua mulher. Tipo assim, a mulher está no meio do jumento, do cabrito, da galinha, do papagaio. Era desse nível. A mulher era, na verdade, uma propriedade material do homem. É. E isso foi durante um tempo. Era algo para procriar e para se comer, porque comia o cabrito, comia o oliva, dava leite aqui também, quer dizer, ou seja... Ela não tinha voz, ela não tinha uma função social livre e uma representatividade social, que para nós hoje é muito cara, ela não tinha isso. A lei mosaica, a lei mosaica considerava o testemunho da mulher numa questão jurídica inferior. A lei mosaica muitas vezes, só considerava a mulher como pertencente, a fala dela relevante, quando ela tinha como testemunho um homem, ou um homem que afiançava aquele testemunho. Então, tem uma série de questões não tem voz, associadas não tem à mulher. Então, isso começa dali, especificamente nessa tradição. Isso não era só o povo judeu, verdade seja dita, tá? Isso é uma cultura daquela região do Oriente Médio. Existiam alguns povos onde havia um pouco mais de tolerância e liberdade, e existiam outros, se você fosse no Egito naquela época, na Mesopotâmia, na Fenícia, você também tinha, de forma geral, a mulher socialmente numa função inferior e muito associada à manutenção do vínculo familiar. Continua assim até hoje. E da reprodução. Continua assim até hoje. A gente ainda não venceu, infelizmente, esse atavismo, essa coisa horrorosa. Lá é uma coisa assustadora, porque quando estive lá, a gente vê o homem andando na frente e a mulher atrás dele carregando um monte de sacola, pacote, tudo. Ela é quase um burro de carga e ele na frente, livre. E eu vi muitas situações assim, você vê que ela estava carregando coisas muito pesadas. Eu falei, Jesus amado, eu queria estapear aquele homem. Como assim? Peraí, ó. É complicado. Hoje a gente sabe, assim, independente das questões de gênero, que são muito atuais, mas biologicamente o homem tem recursos físicos, de força, de estabilidade. Eu estou falando de estrutura muscular, estrutura óssea muito maior. Eu provavelmente devo conseguir pegar mais peso do que Iraci. Isso não tem nada a ver aqui com desrespeito. E quando você coloca a mulher numa função, eventualmente, de excesso físico, naturalmente você está, entendo eu, colocando-a numa utilização do seu corpo que não é o corpo para o qual foi projetado. É um abuso. É um abuso. Voltando àquela época, era assim, o que a gente vê? Na tradição judaica isso seguiu. Depois o povo se firmou, a nação de Israel assume a terra prometida e essa cultura permanece. Então você vê a mulher sendo sempre tratada... É verdade que havia uma visão de hierarquia inferior, e essa visão é bem complicada, mas havia um respeito pela mulher, de certa forma. Quer dizer, a mulher também, e pela mesma razão, assim, nesses mesmos textos onde a gente encontra na lei essa visão de separação de hierarquia da mulher, você também encontra a famosa e mítica história antiga de que o pecado entra no mundo por intermédio da intervenção direta de uma mulher. Estou falando da história de Adão e Eva, que é uma história que, evidentemente, é uma leitura mítica, não é uma história real, efetivamente. Não é real. Nenhum pesquisador sério, não religioso sério, defende e acredita isso nos tempos atuais. Se você pegar outras literaturas que também circulavam naquele tempo, naquela época, você verá essa história se repetindo. Os judeus, em dado momento, tiveram que montar a sua historiografia. E eles tinham que responder a perguntas de como é que o mundo surgiu, o que Deus quer que a gente faça para adorar, como é que a gente vai se organizar, inclusive socialmente, como é que se casa, como é que se tem filhos. E eles criaram histórias
muito antigas, de toda a tradição dos lugares onde eles passavam, para colocar isso num texto, e esse texto é o texto de Gênesis, que justificasse essa existência. Então essa história vem daí. Mas essa história seguiu. Isso foi muito longe, isso chegou até a época de Jesus, isso estava lá. E como você bem percebeu, isso está lá até hoje. Então, quer dizer, havia ali, no caso da mulher, uma dupla visão. Primeiro, uma história que caracterizava que, de alguma forma, o pecado ou o desfavor divino pode ter entrado no mundo através da imprevidência de uma mulher. E mais ainda, a mulher sempre foi associada, nesse caso, dado o seu papel, com a reprodução, com a ideia de ter filhos. E isso era um perigo, porque a mulher era vista como tal. Então, ela era considerada como tal pelos homens daquela sociedade. E isso dava à mulher um caráter de que era melhor mantê-la segura dentro de casa, fechada, preservada, para que a gente não pudesse ter a mulher com outros homens, inclusive maculando a honra da família de onde ela veio, do seu marido. Então, eu tenho um autor muito bom, né, chamado Pagola, que eu gosto muito de ler, ele fala isso, ele fala, olha, a mulher, na realidade, era sempre vista como ocasião de pecado ou de risco. E aí a melhor forma de tratar isso, na visão daqueles homens daquela época, era deixá-la em casa. Então ela ficava em casa com os pais, por isso era assim. E depois ela vai sair daqui, ela vai sair para a casa do seu futuro marido, que eu, homem, pai dela, vou escolher. E aí ela passa a ser direito de propriedade, literalmente, desse futuro marido, e ele que cuide da garantia para que ela não desonre a nova família que foi formada do marido. E esse imaginário seguiu, e seguiu muito longe. Quando Jesus encarna, naquela ocasião, isso também acontece lá. Então ele está diante de uma sociedade onde a mulher era vista como a mesma ocasião de pecado. Tanto era assim que a gente verá em diversas passagens Jesus sendo criticado, porque mesmo sendo judeu e homem, ele se deixava andar com mulheres. Não eram irmãs dele, portanto não estavam no núcleo familiar ali dele, e não eram esposas dele. Então essas mulheres não deveriam, a rigor, andar com ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso era uma concessão dele como homem, varão, macho, judeu, e um erro delas. Elas eram mal vistas por isso. O que se esperava de um judeu varão Ou seja, elas já eram pessoas desmoralizadas, desclassificadas, sujas, eram... Iraci, você citou um capítulo do livro que eu citei que fala assim, Jesus era o amigo das excluídas. E aí a gente vê a origem do que a gente vai falar hoje aqui. Quer dizer, naquela época, naturalmente, quando Jesus olhava para aquilo, ele obviamente tinha uma visão completamente diferente daqueles seres que estavam naquele momento no corpo feminino naquela nação. Mas a sociedade, de forma geral, ali tratava as mulheres diferentes. E muitas vezes tinham outros problemas, Iraci. Você era permitido legalmente, chamava-se carta de repúdio, repudiar uma mulher. Então, eu sou casado com Iraci, mas por alguma razão muito pequena, eu entendo que, primeiro que eu podia ser polígamo, então eu poderia ter várias esposas. Então eu entendo que não faz mais sentido o casamento. Eu preencho uma carta de repúdio e Iraci deixa de ser minha esposa. Como é que Iraci vai arrumar outro marido? Não pode. Ou se pudesse, Iraci já tinha tido filhos comigo, eventualmente. Iraci poderia estar numa idade que não era uma idade fértil, que outro marido ia acolher Iraci. A Iraci tinha dois destinos. Ou ela ia mendicar, ou virava prostituta. Ou ia se prostituir. E essas mulheres ficavam à margem da sociedade. Eram essas mesmas mulheres, Iraci, que andavam com Jesus. Porque Jesus simplesmente olhava para elas e falava assim, vem cá me ouvir. Eu estou em cima de uma montanha fazendo meu sermão, mas tem essas mulheres ali. Ué, ok, deixa elas aqui, deixa elas ouvirem a palavra que eu vou dizer. A gente verá no livro Boa Nova uma tensão entre o apóstolo Pedro e Maria de Magdala, que era uma mulher solteira. Não há registros de que Maria de Magdala foi casada, nem na literatura evangélica, nem na Bíblia, nem nos nossos textos espíritas. E era uma mulher livre, uma visão muito diferente, muito à frente do seu tempo. E ela não era casada e se relacionava com outros homens. Por isso, Maria de Magdala é reconhecida desde aquela época como uma prostituta que provavelmente ela jamais foi. E ela era uma pessoa de posses, né? Ela tinha dinheiro, ela tinha um negócio de tecidos, ela tinha muito dinheiro, então ela atendia muita gente. Maria de Magdala era visitada por senadores romanos, Maria de Magdala era visitada por centuriões romanos para conversa.
ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Uhum. Então, esse tipo de mulher, ela era judia, era da cidade de Magdala, você teve lá em cima. Uhum. Imagina uma mulher morando numa casa e recebendo um homem que não é seu pai, nem seu irmão, nem seu marido. E sendo totalmente independente, ainda por cima comerciante, ou seja, ela... Má fama. Era uma mulher de má fama. Era uma mulher de má fama. Ela vai até a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, conversar com Jesus. Simão Pedro, quando ela sai, chega para Jesus. O Humberto de Campos descreve o Simão Pedro passando, ela está na sala conversando com Jesus, ele olhando de rabo de olho, falando assim, o que essa mulher está fazendo aqui com o mestre? Estou falando de Simão Pedro, era assim. Que andava direto com Jesus e que teve exemplo de amor, de compreensão, de caridade. Agora imagina os fariseus, imagina os sacerdotes do templo. Nossa Senhora! Então, esse pensamento da visão da mulher como uma propriedade seguiu. E Jesus pagou um preço muito alto por isso. A gente encontra relatos do Evangelho de Lucas, que é o que mais fala, e Lucas é o que mais enaltece a mulher nos evangelhos, por uma razão muito simples. Dos 4 evangelistas, Lucas era o único que não era judeu, ele era grego. Então você vê Lucas narrando fatos da misericórdia de Deus para com as mulheres, narrando os encontros de Jesus com... Você não encontrará esses relatos, a maioria das vezes, no Evangelho de Mateus, que era judeu levita. Nossa. Não encontrará. Não, porque ele censurava uma coisa dessa absurdamente, não concordava. Era... Totalmente proibido, totalmente negativo. Então, Jesus era tem uma postura... imoral. Imoral. Jesus tem uma postura radicalmente contrária no sentido de devolver à mulher a dignidade, o respeito que a mulher tinha e a sua posição de igualdade. Jesus não era um feminista, nem era um machista. Jesus não era a favor do gênero A, B ou C. Jesus simplesmente não se envolveu nesse tipo de discussão. Ele estava com outra agenda. A agenda de Jesus era implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Era falar de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade. Então, quando ele encontrava um homem, uma mulher... Para ele... Um publicano, um senador romano, um soldado, uma mulher cirofenícia, como ele falou lá atrás, uma pobre viúva, uma mulher que se prostituía, sabe-se lá Deus por que condições, o que tinha acontecido na vida de uma mulher dessa para ela chegar a isso, tá? Então, Jesus, a mulher pega em adultério, a famosa passagem da mulher pega em adultério, Jesus se abaixa, conversa com ela, vai, doravante, não peques mais. Aquilo era absolutamente escandaloso, era completamente escandaloso. Essa é a origem dos povos semitas, não só do tronco do judaísmo, quanto do tronco do árabe-semitismo. Então, eles ainda entendem que, em função dessa origem, e é muito comum a esses povos, o tratamento à mulher, ainda no século que a gente está, merece esse tipo de consideração. Então, não houve uma evolução dessas sociedades. O cristianismo, obviamente, não é implantado nem no judaísmo, nem nos povos islâmicos, por assim dizer. E, na verdade, é o cristianismo e essa visão que Jesus Cristo traz, diferenciada, que toma conta de todo lado ocidental. E é por causa do cristianismo que hoje a gente tem um debate muito mais qualificado e muito mais atualizado do papel da mulher na sociedade, que não se refere exclusivamente à procriação, a cuidar da casa, da família, do filho. A mulher tem o seu direito e o seu papel igualmente justificado numa sociedade, como tem um homem. Isso é de Cristo. As sociedades que não são cristãs têm dificuldades de olhar para a mulher de forma digna e igual. É essa a origem desse problema. Já olha com aquele olhar de diminuição, de crítica, de acusação, né, de despeito, porque ela não é digna, na cabeça deles, não é digna nem da presença deles transitando ali pelas ruas, por todos os locais, né? É isso. A mulher é literalmente, nessa visão, inferior. Consequentemente, ela se veste diferente, todo o resto. Uma vez que você coloca a mulher no início da relação como um ser inferior, toda a relação é baseada num critério de inferioridade. Um manda, o outro obedece e acabou. É isso. Tem o controlador e tem aquele que tem que ser totalmente submisso. Exatamente isso. A mulher
Não tem voz, ela é submissa o tempo inteiro, em qualquer lugar. O tempo inteiro, em qualquer lugar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos tomar um chazinho gostoso e já já nos encontramos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido e especial, que é Fabrício Belotti, profundo estudioso das terras de Jerusalém, das terras judaicas, dos povos judaicos, enfim. E vem falar com a gente aqui das tradições, dos tratamentos dados às mulheres, desde lá de trás, né? As tradições semitas. Fique atento. Fabrício, o porquê daquelas mulheres usarem aquelas burcas que é só uma telinha na frente dos olhos, a gente não vê nada. Iraci, é assustador. Chocante, né? Chocante. Isso já é uma tradição, Iraci, um pouco mais... Na época de Jesus, provavelmente, evidentemente a gente não tem os registros completos, porque não havia mídia, então a gente tem relatos e descrições, e a gente tem alguma coisa de texto, né? Mas as mulheres, fundamentalmente, mantinham seu cabelo coberto, né? Elas usavam alguma túnica, alguns panos. Tem diversas formas, que usa né? Só o pano, usam só o pano na cabeça. Isso vem desta época. A proteção da pele era uma necessidade climática. Você esteve lá, é um sol gigantesco, então eles de fato ficam bem cobertos. Os homens e as mulheres, todo mundo. Porque aturar aquele sol num deserto, e você viu lá, o deserto ele não é igual ao deserto do Saara, que é aquele deserto de areia, ele é um deserto pedregoso. Nossa, então, onde a gente olha, a gente só vê pedra por todos os lados. É pedra em cima de pedra, é uma coisa assim horrível, porque falta vegetação, falta o verde, falta É bem árido mesmo. Nossa, é muito difícil. Então, é muito provável que as mulheres, por exemplo, na região da Judéia, da região da Galileia, andassem com um vestidão, como se fosse um camisolão, longo até abaixo dos pés, protegendo todo o seu corpo. E é bem provável que esse pano também chegasse de manga comprida por razões absolutamente de proteção. E era considerado uma exposição da figura feminina aos seus cabelos. Então, uma mulher mostrava seus cabelos num ato social de galanteio, de sensualidade. E isso era restrito naturalmente à mulher para seu marido. Então, a exibição dos cabelos publicamente não era um ato considerado adequado. Por isso, você verá as mulheres com cabelos presos e as mulheres com cabelos cobertos. E essa cobertura também fazia parte da vestimenta geral. Com o passar do tempo e com a gente entra, Iraci, a partir disso, na época de Jesus, a gente vê um pouco mais de liberdade, um pouco mais de consciência. A gente encontra rabinos que tinham o papel de interpretar a lei, começando a flexibilizar esse tipo de vestimenta. E hoje, se você chegar, por exemplo, em Israel, que é um estado muito mais ocidentalizado, digamos assim, do que outras partes, né, da região do Oriente Médio, até avançando em outras partes mais fundamentalistas, você verá uma sociedade com uma secularização diferente. Quer dizer, eu estive em Israel, você vê mulheres andando na rua com uma vestimenta ocidental típica, né, como a sua e como outras. Mas você ainda verá os mais ortodoxos, as mulheres mais ortodoxas, vestidas dessa forma, geralmente muito simples, não revelando detalhes e traços da silhueta feminina. Por quê? Porque isso chamaria a atenção do varão, do homem, da outra parte, e isso está, repitamos, exclusivamente restrito à relação dela com seu marido. Quer dizer, a ideia da beleza é confundida com a ideia da sensualidade. E a ideia da sensualidade é confundida com a ideia da exposição vulgar. E por isso ela é proibida. E como é que você faz para proibir isso? Você taca ali uma roupa que descaracteriza completamente o corpo feminino de Iraci de qualquer mulher.
E aí você coloca roupas largas, roupas compridas e roupas pretas. Pretas, né? Quanto mais fundamentalista, Iraci, a sociedade, ou parte dela, e é importante que se diga com todo respeito aos nossos irmãos, mas quanto mais fundamentalista a religiosidade, mais complexa e mais restrita estará a mulher nessa situação. Então, você vê em Israel, por exemplo, judeus ortodoxos, fundamentalistas bastante radicais, que é aquele pessoal que não tem celular, é o pessoal que não está acessando na internet, enfim, que ainda segue, na medida do possível, os preceitos da Torá. Você vê os homens vestidos de terno preto, calça preta, uns chapéus pretos, uma roupa, um tzitzit, geralmente barbudos, com aqueles cachos pendurados. Isso é da lei mosaica lá de trás, isso era um símbolo judaico. E você verá as mulheres vestidas com vestidões, geralmente, ou fundamentalmente, sem cabelos expostos, com pouca... E elas estão... O marido andando, elas estão sempre atrás, geralmente com 4, 5, 6 filhos, que o papel é procriar. Exatamente. Ou elas estão em casa e você não verá uma mulher dessa, repito, né, de um partido muito fundamentalista andando no meio da rua, trabalhando num banco, de jeito nenhum. Eu tenho uma cena, Iraci, que me deixou particularmente... E eu vi isso na prática, foi agora. Quando eu estive em Israel, fiz uma viagem para lá, estava eu e minha esposa, e a gente, uma tarde, tinha fechado as atividades acadêmicas, a gente foi pegar um ônibus, parecia um VLT, um BRT, um ônibusinho circular lá de Jerusalém, para ir para um outro lugar que a gente queria. A gente estava mais distante, no hotel, e a gente tinha um ponto de ônibus, e tinha que passar o cartão lá e tal, a gente não estava acertando. O fato é que você podia pagar com umas moedinhas. A gente estava ali meio na dúvida, eu e a esposa. Repito, eu estava vestido à la ocidental, claramente identificado, e minha esposa também. E minha esposa, ninguém tem dúvida de que ela é uma mulher. Tinha uma mulher vindo, uma moça. A moça se aproximou e eu fui falar com a moça para tentar pedir orientações em inglês de como é que fazia. A moça não falou comigo. Não falou comigo. E aí a minha esposa falou com ela, olha, então... E ela, não, tudo bem, falava inglês fluentemente. Era uma jovem, devia ter lá pelos seus 17, 18 anos. Estava de mochila nas costas. Estava vestida normal. Calça jeans, tênis e tal. Falei, bom, não é fundamentalista. E quando a minha esposa falou com ela, ela respondeu normalmente. E aí a minha esposa foi, pegou umas moedas, quanto é e tal. Ela pegou uma moedinha do bolso e foi dar, caiu a moeda dela no chão. Eu me abaixei para pegar a moeda, peguei a moeda e fui devolver para ela. Quando eu fiz assim, ela fez automaticamente assim, ó. Meu Deus, botou as mãos aí para eu trás. Pedi desculpa, sorry, dei a moeda para minha esposa, quando foi assim, ela... Pegou. Ou seja... Nossa Senhora. Estou falando de uma jovem, de lá pelos seus 17 anos, estou falando em 2020 e pouco, mas ela via o contato com uma figura masculina como algo absolutamente proibido. Quando você extremiza isso, Iraci, para as religiões fundamentalistas, sejam elas judaicas ou árabes, você pode chegar ao cúmulo, eu particularmente faço aqui uma crítica, de pegar a mulher e colocar ela toda debaixo de uma roupa preta, porque sequer ela pode ser observada por outra figura qualquer, muito menos uma figura masculina. Então você vê, então a origem dessas roupas, Iraci, é uma tentativa de esconder a mulher e fruto de um fundamentalismo religioso e social que me parece inaceitável na nossa época atual. Mas essa é a origem. Mas elas... esse povo, as mulheres desses povos, elas ainda são muito maltratadas, né? Apanham, tem várias violências cometidas contra elas, né? Uma mulher que tem, lamentavelmente, que vive numa cultura dessa, ela não é respeitada nunca. Então, se uma mulher não pode se vestir adequadamente, colocar uma roupa que nós, pelo menos nós ocidentais e cristãos, entendemos que é uma roupa normal, ela não vai ser ouvida pelo seu marido em casa. Ela não tem vontade, ela não tem opinião. Geralmente, uma coisa que acontece é que essas mulheres têm até os clitóris cortados, né? Para que ela não sinta atração e não sinta nada por homem nenhum. Veja, a mutilação, isso de fato acontece, tem registros disso. O tamanho
do pensamento fundamentalista é tão grande, Iraci, que a mulher não pode sentir prazer. Então você mutila o corpo da pessoa para que ela não tenha a sensação de prazer. Evidentemente não é o que acontece com os homens. E aí que você vê O o disparate, absurdo, né? A falta completa de humanidade até, né, em determinados lugares. Lamentavelmente, a gente vê uma anulação completa. A mulher, na verdade, ela está reduzida a uma figura abaixo da figura humana. Né? Se a gente não faz isso hoje, eu não faço isso com a minha gatinha em casa. Não faria com um cachorrinho em casa. E tem lugares do mundo que as mulheres são tratadas assim, quer dizer, um ser humano tratado de uma forma bestial. Isso é um absurdo do exagero de uma interpretação, geralmente, repito, fundamentalista religiosa, que impõe a um segmento dessas sociedades uma restrição feminina inaceitável. Isso ainda é muito comum no Oriente Médio, naquelas regiões, em função de algumas interpretações específicas, Iraci, do Alcorão e de algumas outras tradições que são equivocadíssimas, porque esses textos, assim como a Bíblia hebraica, o Alcorão dos nossos irmãos islâmicos, assim como nossos evangelhos, eles não permitem, não deveriam permitir, muito menos provocar esse nível de leitura. Mas a mente humana e a violência da mente humana, nesse caso masculina, e a sua forma de tentativa de dominar, acaba gerando esse tipo de distorção abissal da sociedade. Então é lamentável. O problema é que nesses países isso é não só tolerado, como é legal e muitas vezes juridicamente permitido. Então, a gente tem os problemas que a gente tem. Eu tive esse escândalo de estar no aeroporto, na Jordânia. Fiquei assustadíssimo também nessa mesma viagem que eu fiz. A gente foi à Jordânia, se visitou alguns lugares de interesse nosso. Depois a gente desceu no aeroporto da Jordânia. Quando eu cheguei no aeroporto da Jordânia, e aqui nenhuma crítica ao país, mas a Jordânia é um reino árabe. Existe um rei lá, uma forma de organização deles. E eu vi isso, eu vi um homem andando na frente, um senhor, barbudão e tal. Devia ter seus 60 e poucos anos. E atrás dele eu vi duas burcas pretas, e que eu só percebi que era uma figura feminina, porque era um pouquinho mais baixa, ponta de mão, você não percebe quase nada, não percebe o pé, tá de meia preta. E elas estavam carregando as malas, e tinham crianças ao redor. Aquela ali são duas mulheres. Causa um impacto quando você vê um negócio. Um impacto, uma repugnação de uma situação que elas são tratadas num regime escravidão ali. Escravidão. Né? Escravidão. E aí a violência acontece. Você está em casa. Se essa é a relação homem-mulher, e a mulher que é tratada, ela é uma serva. Ela é uma figura provedora de filhos e do que quer que ela serve ao marido. O dia que o marido fala mais grosso, ou coloca uma coisa, como ela não pode dizer não, o dia que ela resolve imaginar, falar um pouquinho diferente, ou contra-argumentar, ela toma uma pancada. Com certeza. Ela toma uma pancada, porque a relação já é pautada numa desigualdade, numa hierarquia, então ela apanha. E ela vai fazer o quê? Ela vai falar com quem? Com alguém de um tribunal? Que é tudo formado por homem, na mesma cultura? Não. Se ela for, ela vai bater e vai voltar, e vai chegar em casa, provavelmente vai apanhar mais. Vai apanhar mais ainda porque expôs ele a um vexame, a uma vergonha. Desonra, exatamente. Desonra. Exatamente. Então, um povo, a mulher lá, ela é castrada em todos os sentidos, né? E a circuncisão ainda existe até hoje? Existe, assim. Existe a circuncisão, no caso masculino, é um requisito Sim. da lei, que o menino deveria ser circuncidado como uma marca do povo judeu. Aliás, era assim no texto bíblico está recolhido que Abraão, que não era de origem judaica, na verdade Abraão tem o filho Isaque, que tem o filho Jacó, e é de Jacó, portanto neto de Abraão, que surge os israelitas. Mas Abraão é o patriarca. Quando ele tem lá na trajetória bíblica lá um encontro e tal, que ele é orientado a seguir para aquelas terras, ele já mais idoso, já velho, já pai, ele é circuncidado. Ele é circuncidado. Então, veja, como a tradição dá importância religiosa, dá importância para isso. Então, os meninos são geralmente muito jovens, criancinhas, 5º, 6º, 7º, 8º dia, são circuncidados como marca da pertença ao povo judeu. E essa é uma tradição muito importante. E uma das especificações, um dos pré-requisitos, caso você, por convite, isso é meio complicado, você pode se tornar judeu sem ter nascido de mãe judia,
que é o que caracteriza o judeu, é que você, seu homem, seja circuncidado. E é um requisito para você fazer, aos 13, 14 anos, o chamado bar mitzvah, que é uma cerimônia onde você, de fato, se torna um judeu adulto, né, passa para a fase adulta, tem toda uma cerimônia muito bonita. E se você não tiver circuncidado, você não tem direito, você está negando a sua origem, a sua genealogia judaica, você não faz parte disso. Então, e outros requisitos, tá? A chamada comida kosher, que é o judeu mesmo, né, religiosamente vocacionado, não come carne de porco, não come animais diversos, está tudo lá no Porque bebê. ele é impuro, se ele comer carne de porco, ele é impuro. Exatamente. Então, isso hoje, e aí é o efeito do que a gente poderia chamar socialmente ou sociologicamente de ocidentalismo, mas no fundo é feito... Porque assim, os direitos humanos que a gente tem hoje no mundo, eles vieram a partir de Jesus Cristo. Nenhuma nação, o Império Romano, o Império Grego, o Império Azteca, o Império Fenício, os babilônios, os assírios, nenhum deles pregava amor, bondade, paz, misericórdia. Era um regime ditatorial, os imperadores mandavam, dominavam o povo, quem está aí, matam os mais fortes, mata o rei, traz para cá quem pode trabalhar, põe para trabalhar, as mulheres agora são minhas, filho, se servir para trabalhar, mantém vivo, se não servir, mata todo mundo. O mundo sempre foi dessa forma. Jesus traz uma visão completamente diferente disso. Então, o cristianismo, na realidade, começa a enxergar o ser humano, incluindo homens e mulheres, em qualquer, e aí as discussões mais modernas, da identidade de gênero, o que quer que seja, a gente respeita o ser humano pelo simples fato de ele ser um ser humano. Sim. A Declaração dos Direitos Humanos, né, assinada lá na França, depois da Revolução Francesa, é uma declaração de âmbito mundial eminentemente baseada no cristianismo. Assim. Os códigos de direito da maioria das nações desenvolvidas do mundo, muitas delas ocidentais, que obviamente têm o direito chamado secular, são baseados no cristianismo, nos princípios cristãos. Então o cristianismo inaugura, graças a Jesus, uma visão e uma nova era na sociedade da relação entre os seres humanos. E ele permite que a gente tenha uma visão diferente. E, finalizando a minha resposta à tua pergunta, o Estado de Israel, a nação de Israel, o povo israelita, e como sede principal do judaísmo, não se cristianizou, mas se ocidentalizou muito. Você vê o povo de Israel, o governo de Israel, muito mais orientado para as relações com o lado de cá do Ocidente, com os americanos, conosco. E eles pegaram essa cultura. Então, consequentemente, você em Israel vê muito menos judeus fundamentalistas e muito menos esses atrasos, na minha opinião, de relação homem e mulher, ou de qualquer relação humana, do que você vê em outros povos, que além de não serem cristãos, não sofrem a influência do cristianismo ocidental, fundamentalmente, e, portanto, estão lá atrás, tratando-se dessa forma particular, digamos assim. Você acredita que há uma possibilidade de transformação nessa tradição e essa mulher que anda totalmente escondida, ela poder passar através da luta, lógico, né, a viver de forma diferente, com um mínimo de liberdade? Eu acredito que sim, Iraci. Existem organizações internacionais que tentam oferecer a essas moças, a essas mulheres, opções. Existem organizações humanitárias mundiais. Isso é um problema entre países. Então, existe uma famosa organização que atua ali no Oriente Médio, e não são só países daquela região, tem países africanos que têm muita dificuldade nesse sentido também, mas sim, os países mais intolerantes estão ali na Arábia Saudita, norte da África, e vai seguindo ali para o Oriente. Existem organizações que oferecem, mas você quer sair disso? Então, a gente acolhe você, expatria você, traz você para qualquer país ocidental, e você vai reconstruir sua vida, como se fosse uma refugiada política, uma refugiada de guerra. Você traz a pessoa e ressignifica. Então, isso existe. Existem mulheres que simbolizam uma resistência interna. Tem um grupo de moças, de mulheres, a gente tem alguns documentários de mulheres que resolveram mostrar de forma muito, muito contida, característicos. Você vê que são pessoas que estão muito mais lutando pela sua liberdade,
que efetivamente fazendo qualquer tipo de desrespeito à tradição. E são pessoas que seguem a tradição religiosa local, devotas, sinceras. Mas o que você falou, Iracy, que passando por uma dor absurda, querem simplesmente poder viver a sua liberdade e construir a sua vida. Então tem mulheres que resistem, que tentam se matricular em universidade, aí você encontra algum líder religioso muito vanguardista, que resolve ensinar elas a ler, a escrever. Então, os movimentos de resistência começam a acontecer. Acho que em algum prazo, em alguma medida, a gente vai acabar alcançando. E tem uma pressão internacional sobre isso também, né? Assim, tem que haver. tem uma pressão. Nós chegamos ao final de mais um programa. Nem deu para falar tudo, né? Nem deu, faltou muita coisa, mas a gente vai fazer outros programas trazendo aí muito dessa história que a gente precisa conhecer. Fabrício, obrigada pela sua presença. E, lógico, nós aprendemos muito hoje coisas que nós vivenciamos também lá atrás e que, pelo poder tão abençoado do Pai, nos traz um véu do esquecimento e hoje vivemos nesse mundo de liberdade. Talvez não tanta liberdade, mas como se confunde muito liberdade com libertinagem. Então a coisa está meio estranha. Mas deixamos aqui para você uma semana de muita paz, muita luz. Que Jesus esteja presente todo momento dentro dos seus lares. Beijinho carinhoso e até lá. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iracy Campos.